Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Vamos retornar às atividades. Estive viajando, você sabe que toda vez que a gente viaja, a rotina fica um pouco conturbada. Mas já em casa, a gente volta à normalidade e assim a gente volta a ter o nosso momento com Deus juntos e dessa forma a gente cresce de forma mútua, tá certo? Antes da gente conhecer qual será o tema de nossa meditação, eu quero convidar você a junto comigo a ter esse momento de oração com o Pai. Vamos buscar junto a presença de Deus? Oremos então? Bom Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Ela que tem sido o alento, tem trazido paz, tem trazido conhecimento e, acima de tudo, a Tua Santa Presença. E nessa ocasião, mais uma vez, por meio do Teu Santo Espírito, o nosso coração possa ser preenchido de Ti e dessa forma que a gente possa ter, de fato, a impressão correta acerca do Senhor. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados. De fato, nós somos terríveis, porque somos pecadores. Mas por meio de Cristo, nós queremos ser aceitos por Ti. E é dessa forma que a gente encerra a nossa oração. Pelo nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. O tema de nossa meditação de agora é Jesus em Gênesis. Você se lembra em algum momento Jesus sendo mencionado no livro de Gênesis? Vamos conhecer em qual momento isso aconteceu? Veja comigo aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse verso é bastante conhecido. Embora ele seja curtinho, a gente, de maneira, podemos dizer assim, imediata, não consegue encontrar aqui a pessoa de Jesus. Mas antes da gente localizar onde Jesus se encontra no livro de Gênesis, nós precisamos um pouquinho falar sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é um livro completamente singular, pois ele não apenas apresenta a origem dos povos, das nações ali, mas apresenta a origem de tudo, a criação. E um ponto interessante é que o livro de Gênesis, ele não trata ou ele não aborda a origem de Deus. E por que que isso não acontece? Diferente das outras mitologias, né, dos outros entendimentos de outras religiões. Por que que isso não acontece? Pelo simples fato do nosso Deus não ter origem, não ter início, não ter o momento em que ele foi criado, porque ele sempre foi eterno. E por ele ser eterno, não tem um início. Um outro fato interessante que o livro de Gênesis apresenta é que quando Deus cria ali o jardim do Éden, ele cria com o propósito de ser a casa para o primeiro casal, para ser um local de deleite, para ser um local de encontro com o Pai, para ser um local de aprendizado, de crescimento. Já de acordo com as mitologias pagãs, o jardim também existe. Porém, o jardim era para o deleite dos deuses. E os seres humanos, onde ficavam? Os seres humanos, eles foram criados por os deuses pagãos com o único propósito de servir, ou seja, ser escravos dos deuses. Percebe o quão distonante é as duas realidades? Não fica por aí. Quando Deus criou ali os astros, a lua, o sol, as estrelas, o propósito de Deus foi para que eles governassem os dias, eles, de certo modo, separassem as estações, deixasse tudo organizado, para que não ficasse tudo solto, de maneira à toa, alheia. Já as mitologias, por exemplo, egípcias, mesopotâmicas, e até outras pagãs, os astros eles são identificados como deuses, bem diferente da realidade do Gênesis, não é? Porém, também não fica por aí. Tem muitos outros detalhes importantíssimos, como por exemplo, a narrativa do dilúvio. Você sabe que, de acordo com o Gênesis, o dilúvio ele aconteceu como resultado de um distanciamento da humanidade de Deus. A Bíblia fala que o povo ficou tão corrupto, tão mal, tão inclinado para o pecado, que não houve outra solução para frear essa situação desenfreada que eles se encontravam. Estavam tão mergulhados no pecado que, de fato,
teve que acontecer um dilúvio, para ali haver meio que uma espécie de reset. Já de acordo com as mitologias, né, os mitos das divindades pagãs, o dilúvio, a grande inundação também aconteceu, só que com um propósito diferente. No Gênesis, é apresentado que o dilúvio foi a consequência, o resultado da maldade dos seres humanos. Já nos mitos, o dilúvio, a grande inundação, ela aconteceu porque os deuses estavam entediados. Os deuses se cansaram da humanidade. Os deuses quiseram destruir por capricho a humanidade. E aí, mais uma vez, a gente percebe o quão diferente é os deuses pagãos para o Deus apresentado no livro de Gênesis. E aí você ainda deve estar se perguntando, tá, Davi, mas a meditação está perguntando e está falando sobre Jesus em Gênesis. Onde é que a gente encontra Jesus em Gênesis? No verso que a gente leu, a gente não encontrou. Vamos entender? Sabe quem é que explica de maneira bem perfeita? É o apóstolo Paulo. Você sabe que a palavra princípio, ela traz a ideia de cabeça, primazia, primogênito, primeiro. E olha só o que foi que Paulo falou com base nessa tradução da palavra utilizada ali, né, no hebraico como princípio. Diz assim, ó: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Nele, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Veja que Paulo, ele identifica a pessoa de Jesus exatamente com essa palavra princípio. Jesus é o princípio de todas as coisas. E é por meio de Jesus que todas as coisas foram criadas. Há um outro argumento fortíssimo que defende essa tese, esse entendimento, esse fato, é exatamente o que está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que diz de maneira muito convincente, que diz: no princípio criou Deus, e continua dizendo: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Falando ali, tratando o verbo como Jesus, ele reconhece que ele não apenas estava no princípio, mas que ele também era Deus. E aí, de fato, a gente não encontra somente Jesus, mas as três pessoas da divindade, a Trindade, o Espírito Santo pairando sobre as águas, Deus e o princípio, que revela ser a pessoa de Jesus. Que meditação maravilhosa, que não apenas nos traz conhecimento, mas traz a certeza de um Deus que nos ama, um Deus que criou um jardim, todas as coisas de forma perfeita, como forma de buscar não somente dar um ambiente perfeito para o primeiro casal, para os seres humanos, mas demonstra a inclinação, a vontade e o desejo que esse Deus tem de se relacionar comigo e com você. Você sabe que, embora nós estejamos caminhando para o fim, esse fim, ele meio que vai fazer com que a gente retorne ao princípio. Ou seja, a forma como Deus criou, o ambiente perfeito, a ausência do pecado, o jardim, todas as coisas maravilhosas que estavam ali, será exatamente o destino para mim e você, se nós permanecermos na busca por nosso Deus. Então que a gente possa, sim, nos reunir cada vez mais e ter cada vez mais momentos como esse, para que esses momentos se transformem em eternidade. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje falando do tema Jesus em Gênesis. A gente viu hoje, né, com várias provas que foram apresentadas, que de fato Jesus está ali presente no livro de Gênesis, a saber, na descrição da criação de todas as coisas. Tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que a gente continue rendendo honra e glória somente a Deus.
Até a próxima e tchau, tchau.